Estúdio Eixos, direto da Sergipe Oil & Gas 2026. Eu, André Ramalho, converso agora com o Giovanni Rosa, CEO da Gás Orgânico. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Giovanni. Boa, excelente, muito bom estar de volta. Agência Eixos sempre presente aqui nos grandes eventos e relevantes eventos do setor de óleo, gás, energia e renováveis. A gente estava falando aqui sobre isso. Satisfação estar aqui com você, André, falando para esse público tão seleto. Tá ótimo, Giovanni. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o papel do biometano na geração de energia, né, Giovanni? Se não me engano, o pioneirismo começa ali com a Paulínia Verde, lá em 2021, né, no leilão PCS, simplificado. E esse ano, com o LR Cap, a gente teve uma nova leva aí de projetos, né, da Horizon e da Cocal Energia, né, com projetos de geração de biometano, né, para atendimento à potência ali, né, a requisitos de potência e flexibilidade do sistema. Que me diz aí sobre esse papel, portanto, do biometano na geração? Sim, muito legal a gente puxar esse assunto, né? Você vai lembrar que a gente já teve a oportunidade de estar aqui falando muito sobre combustíveis, o biometano como um potencial substituto a diesel em frotas pesadas, o biometano com um vínculo para hidrogênio, através das reformas. E, assim, para a estranheza de alguns, né, você olha, mas voltar a gerar energia elétrica a partir de um biocombustível, se isso faz pouco sentido. Nobre, né? Assim, Não que tão nobre, porque muito pela conjuntura, como a gente costuma analisar, né? Quando a gente olha um patamar assim, de segurança energética, a gente tem, ao longo do tempo, uma flutuação de relevância, né, de aplicação de determinados combustíveis. E no nosso caso, quando a gente olha em específico para o biometano, o momento atual está mais favorável para você analisar projetos mais vinculados ao combustível do jeito que a gente tem um mandato já iniciado esse ano, tem mencionado, né? Isso é uma aplicação direta, enfim, para substituição mesmo a outros combustíveis fósseis. Mas para a geração de energia, e aí eu acho que entra um papel muito, muito importante do nosso biometano, que é a complementariedade, né, a um cenário de matriz energética que vem mudando com a entrada das renováveis mais tradicionais, que já deram luxo aí com eólica e, sobretudo, fotovoltaica. Então, quando a gente o que é algo muito bom acaba não sendo tão bom em determinados momentos do dia, e a gente percebe isso a cada ano, esse aumento das flutuações. Você tem uma sobre-energia, né? Então essa pressão, né, sobre o sistema com as energias renováveis, sobretudo fotovoltaica em GD, acabou pressionando o país por soluções de segurança energética, por capacidade. E essa capacidade está vinculada nos leilões a gás, nos leilões mais tradicionais. E nessa última versão, como você mencionou, a gente já teve uma experiência bem positiva com o projeto em Paulínia, que era um consórcio de empresas. Nesse novo momento, né, a gente percebe que a geração de energia, a biometano, ela ocupa um espaço bem interessante para a segurança energética. E isso tende a aumentar essa aplicação. Então, a gente tem discutido muito a questão das VPPs, das Virtual Power Plants, em que você precisa fazer um sistema onde você consegue controlar ou demanda ou produção de uma forma conjunta, quando você traz assim uma mesma base de controle baseado em sistemas, e você vai ser remunerado por isso, e é um ponto de regulamentação que a gente ainda está entendendo como é que vai se dar, mas é um ramo de estudo muito, muito bacana, que é você poder fazer simulações de demanda ou de produção a partir no ambiente virtual. E isso envolve muito tecnologia, aí você sabe, o meu convívio ali com a Associação Catarinense de Tecnologia me habilita para estar aqui falando, dando essas pinceladas no setor um pouco diferente do gás, mas sempre vão estar concatenados, que é energia elétrica e gás natural. Então, como a gente tem trabalhando nessas interfaces em alguns momentos, a tecnologia está promovendo isso. E aí eu vou puxar uma fala que já é recorrente,
e que ficou mais verbalizada pelo engenheiro Péricles da CHP, né, que o país ele está com um excedente aí, com uma gordura, nas palavras dele, e a solução para isso é o uso do biogás, do biometano, como formas de gerar essa energia e manter uma dieta mais saudável para o sistema, para a gente poder ter o equilíbrio. Né? Isso. Debate. Enquanto a gente ainda aguarda o que vai acontecer com os sistemas de bateria. Né? Então, assim, próximo me dizendo, frente, né? Eu citei aqui alguns casos, né, de aumento, né, desses projetos de geração de energia via biometano, mas em ambiente regulado, LRCAP, leilão, né? Você vê, então, um potencial desenvolvimento desse negócio também fora dos leilões, né? Exato. A gente está percebendo muito isso. E isso já é algo, né, uma prática que a gente, né, produtor rural tem isso muito vivo, né? Ele tem sua produção de biogás e a forma mais automática que ele tem lá é gerar uma energia localmente para abastecer a sua propriedade nos momentos em que você não tem sol, de forma complementar. Ali, né? Então, já existem muitas fazendas que têm fazendas solares, mesmo na aplicação para suinocultura, gado de leite, que você tem a geração de energia solar compartilhada com a geração de biogás. O que a gente está percebendo, a gente defende isso, esse é um ponto que a gente entende que a gente tem uma oportunidade, que é você, de forma consolidada, poder agrupar vários projetos de biogás. Que tem a característica da pulverização da produção, né? Isso, em que você consiga despachar, e essa é a grande vantagem do biogás, né? Do biometano, do biogás, até mesmo do gás natural. A gente consegue ter uma flexibilidade para, eu só vou despachar a partir de determinado horário, ou não. Então, esse balanço de demanda versus produção tem no papel do biogás, do biometano, uma oportunidade de fazer uma espécie de bateria a partir do biogás. Isso é um ponto bem importante. Voltar ao conceito do VPP, né? Desenvolver um pouquinho mais. Assim, de certa forma, uma gestão justamente dessa pulverização de plantas, né? Você ter mais uma centralidade ali de operação, é isso? Exato. Eu poder conciliar, né? A depender das demandas do sistema, principalmente no horário onde o sol passa a não gerar mais energia nos sistemas fotovoltaicos, eu tenho um complemento com uma planta virtual em que eu possa acioná-la de forma descentralizada. Isso privadamente? Isso privadamente. E esse é um ponto que é um trabalho que a gente está desenvolvendo, é um projeto que a gente está desenvolvendo na Gás Orgânico, com uma parceria aí com outros players, e a gente entende que tem um caminho bem importante ainda para ser desenvolvido. Tem alguns desafios, principalmente a forma de remunerar esse serviço, não deixa de ser um serviço para o sistema. O que mais se destacaria? Como assim? Mas é um potencial real de aplicação. Nessa agenda de desenvolvimento desse mercado de geração de energia biometano, o que ainda falta para se propagar? Essa questão da remuneração do VPP é uma, mas o que mais? Isso. A gente precisa investir bastante nos sistemas de purificação. Acho que esse é um ponto que, tanto em investimento em inovação, em ter uma indústria nacional forte para fazer tanto biodigestão quanto upgrade, né? Se proliferar investimentos em armazenamento de gás também é bem importante, bem relevante. Existem estudos até de você fazer armazenamento até aproveitando a infraestrutura do gás, enfim, com gás storage, tem toda uma disciplina aqui que acaba não conectando tanto com biometano pela escala. Mas se a gente pensar num modelo mais real, de tancagem mesmo, ou eu vou usar um termo aqui que é mais simplificado para vocês entenderem, que é se você ter armazenamento em balões, né? Você consiga ter o gás disponível para que eu não tenha obrigação de estar produzindo energia continuamente ou tendo aplicação contínua, eu poder escolher o meu despacho, que é um grande benefício de você operar com gás, você ter essa flexibilidade de escolher os seus horários, né? Diferente das outras energias renováveis. Então a gente acredita que esse também é muito importante, né? O investimento em sistemas tanto de produção de biogás, upgrade para biometano e armazenamento. Então, se a gente conseguir conciliar esses três grandes tópicos, a gente vai ter um
um valor no sistema muito, muito importante, assim. E já entrando para o final, Giovanni, a gente falou lá no início, né, dessas biogás, essas multifacetas dele, né? Geração de energia, né? Pode ser uso como combustível ali em indústria, transporte também, né? A gente começa a ver a interiorização desse uso do gás em caminhão, do biogás, biometano, perdão, em caminhão. Geração de energia seria, dentre todas essas possibilidades de uso aí do biometano, algo mais marginal na sua visão ou tende a ganhar, de fato, uma escala maior? Não é a expressão que eu gosto muito de falar, mas ela depende muito do cenário de precificação. Né? Eu acho que esse valor agregado, né, da segurança no sistema, se bem precificado, acaba sendo um ponto positivo. Batendo na madeira, né? Tomara que não aconteça, mas numa crise hídrica, o jogo vira, então você passa a ter um maior valor agregado no teu megawatt, você acaba tendo uma necessidade de precificar diferente a energia. Então, isso é cíclico, então a gente tem esse balanço para compensar e entender como é que isso vai acontecer. Para o dono da molécula, imagino que seja muito ali balancear, né? Você tem prêmio para venda dessa molécula na indústria, vis-a-vis ali uma receita fixa do LRK, que ele te proporciona também, né? Enfim, vai... Então, assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas, assim, um paralelo que a gente faz um pouco é o sucro energético. Né? Teve uma época que era muito forte isso. Você fazia açúcar, você gerava etanol. E muitas vezes esse ciclo ele descompassava, faltava mercado. Verdade. Então, para o produtor, né, no melhor dos mundos, é ele ter o seu equipamento de geração e ter seu equipamento de biometano e você fazer sempre essa avaliação mix, combustível a partir da demanda. Então, quem vai mandar mesmo, quem vai dar essa resposta, né, o que vale mais a pena, é o mercado. Então, esse é o que a gente tem percebido nos nossos projetos, nas nossas avaliações, que em tudo, na verdade, né, a gente tem que ter o cliente na ponta, né, o mercado final, lá, o tomador dos serviços da energia. No final das contas, tudo é energia. Então, quando a gente está falando de energia elétrica, a gente também está falando de mobilidade. Então, numa matriz que ainda tem um espaço para tratar de descarbonização, né? Então, esses projetos eles se comunicam. Existe um trade muito forte agora para o biometano, como eu falei, até por conta da lei do combustível do futuro e a implementação aí do Segob. A gente está aguardando as comercializações, como é que vai se dar. Mas a expectativa é muito positiva para um setor que ele está cada vez mais próximo, e aí olhando aqui, né, a gente está aqui no óleo e gás, né, cada vez mais próximo do setor de óleo e gás, né, trabalhando em N frentes, energia, sendo complementar, sendo vetor de descarbonização também, que a gente vai lá para fazer toda a estrutura de compensação de créditos. Você tem todo o mercado de crédito de carbono, e se for gerar energia, você vai buscar outros créditos como similares ao EREC. Então você consegue tramitar bem aí nessa temática. A gente está bem feliz, está podendo contribuir um pouco com esse processo todo. Então agradeço mais uma vez a participação aqui com vocês. Te agradeço então. Conversamos com o Giovanni Rosa, CEO da Gás Orgânico. E, bom, gente, esse é o Estúdio Eixos aqui diretamente da Sergipe Óleo e Gás 2026. Continue conectado, tem mais conteúdo vindo para você aqui do evento. Um abraço.